Hoje eu vou começar o vídeo diferente. O que vocês estão vendo é um protesto contra a China, anti-CCP, que é o Chinese Communist Party, que é o Partido Comunista Chinês. Também eles protestam pedindo o retorno de Yoon, que é o Yoon Suk-yeol, que é o presidente que foi pichado recentemente aqui. E o que é curioso assim nessas manifestações são as bandeiras dos Estados Unidos e cartazes em inglês e em coreano. Nenhum em chinês, mesmo que o protesto seja direcionado a eles. Não consegui gravar muito do protesto, porque estava trabalhando na hora, né? Mas vocês podem perceber sobre o que eu vou falar hoje. E tentar explicar esse fenômeno crescente anti-China e até xenofóbico, né? Que vem tomando as ruas de Seul nas últimas semanas e meses até. E enquanto a gente caminha, vou tentar contextualizar essa relação Coreia, China. E recentemente eu fiz um post sobre esses protestos anti-China. E o meu Instagram virou uma zona de guerra, assim. Pessoas brigando nos comentários. Então o vídeo de hoje vai ser para trazer um pouco de luz. Sair desses estereótipos que se falam por aí, que os coreanos são todos xenófobos. E que os chineses e estrangeiros são culpados pela maioria dos crimes que acontecem aqui. Bom, é noite de outono aqui, estamos no bairro de Myeongdong. E a chuva não para, ventando muito, muito mesmo. E já são, sei lá, umas 3 horas de chuva constante. Os guarda-chuvas transparentes viraram uma espécie de mar translúcido, assim, flutuando sobre a cabeça das pessoas, refletindo essas luzes de LED, de neon dos letreiros, das lojas de cosméticos, que aqui tem várias, dos restaurantes de comida chinesa, japonesa, samgyeopsal. E as atendentes das lojas ficam na rua, assim, chamando em 3, 4 idiomas diferentes. É fascinante de se ver, né? Às vezes quando eu chego em Myeongdong, penso que estou em um país super cosmopolita, assim, como Singapura ou Hong Kong. Mas estou aqui, em Seul, na Coreia do Sul. E andar por aqui, nessas ruas e vielas, o que mais me impressiona não é a chuva forte em si que está tendo hoje, ou esse outono que chega devagar, as folhas ainda meio verdes, mudando um pouco de cor aqui e ali. O que mais me impressiona é outra coisa. É o contraste, sabe? Entre o que Myeongdong representa e o que está acontecendo aqui, nesse exato momento, enquanto gravo esse vídeo para vocês. Quando eu estiver andando assim na rua mais movimentada, vocês vão escutar anúncios em mandarim ecoando das lojas, o japonês dos turistas que acabaram de sair do restaurante, o inglês quebrado dos vendedores, tentando vender máscaras ou novos cosméticos. E Myeongdong sempre foi isso, né? Esse caldeirão linguístico, né? Quando era na época da ocupação japonesa, era um bairro de compras dos japoneses. Então ele sempre foi esse espaço, né, de compras, né? Uma espécie de torre de Babel capitalista, onde o dinheiro fala mais alto que qualquer outro idioma. Mas tem algo diferente no ar nesses dias. Algo que vai além da umidade dessa chuva que insiste em cair hoje. E semana passada, exatamente aqui, onde eu estou pisando agora, teve uma manifestação. China out! Gritavam. Ou Chang'e. Esse é um termo super pejorativo para os chineses, que eu acho que é pesado demais para traduzir o que significa isso. E ecoavam nessas mesmas ruas, que hoje são tão cosmopolitas, né, tão abertas. E o mais sinistro disso tudo, até a embaixada da China, né, teve que emitir um aviso de segurança. Um aviso oficial, dizendo para os cidadãos chineses tomarem cuidado em Myeongdong. Para quem não sabe, um dos prédios principais da Embaixada da China fica em Myeongdong. E aqui é o lugar onde basicamente todo turista chinês vem fazer compras. E é cheio de placas em mandarim, também tem japonês, até Bahasa. E que Myeongdong, né, construiu sua economia recente em cima do yuan, tanto quanto do won. E eu acho que o gatilho de tudo isso, né, pelo menos o gatilho mais recente, porque tudo isso vem acumulado há anos, essa política do Visa Free para grupos de chineses, né, que o governo coreano anunciou em setembro. Então, qualquer chinês que quiser pode vir para a Coreia sem precisar de visto, né?
assim como os chineses fizeram com os coreanos alguns meses atrás. Então, é uma forma de todos esses coreanos estão gastando na China também trazer vários chineses para cá, né? E vai durar até junho do ano que vem, né? 2026. E teoricamente vai ser para impulsionar o turismo e para trazer de volta aquele dinheiro chinês que sumiu depois da pandemia, né? Porque eu até lembro as notícias, assim, quando eu andava aqui em Myeongdong, tava praticamente vazio, assim. Porque não tinha nenhum turista. Parecia um bairro normal, assim, só que sem nenhuma pessoa. Dava até pra ver o teatro de Myeongdong, né? Que normalmente as pessoas nem sabem que tem um teatro aqui, mas tem. E era totalmente vazio. Mas algo que se precisa entender sobre a Coreia é que economia e nacionalismo vivem numa dança complicada, meio que se abraçando e se empurrando ao mesmo tempo. E essa relação entre China e Coreia não nasceu ontem, e tem camadas e camadas de história acumulada. É um tecido muito antigo, cheio de pontos de costura e de rasgos. E lá atrás, nos reinos, né, houve momento de melhor aproximação e também de total afastamento. O reino coreano de Shilla, por exemplo, se aliou à dinastia Tang para derrubar Baekje e Goguryeo, isso no século VII. Isso redesenhou totalmente a Península Coreana na época. E esse reino de Baekje tinha laços profundos com as dinastias chinesas do sul e trocava saberes, artes, escrita e tudo mais. E séculos depois, quando o Japão invadiu a Península Coreana, nas guerras de Imjin, que foi de 1592 a 1598, foram as tropas Ming que atravessaram o mar e ajudaram também a dinastia de Joseon a empurrar de volta os exércitos de Toyotomi do Japão da época. Isso teve várias vezes, quando teve as invasões mongóis, por exemplo. E já no século XX, né, na Guerra da Coreia, a entrada dos voluntários do povo chinês virou o tabuleiro de uma vez, assim. Sem essa intervenção da China, né, o norte provavelmente não teria sobrevivido como estado. Ou seja, entre Coreia e China há uma memória longuíssima de comércio, trocas culturais e também, algo bem importante, de socorro militar decisivo. Mas também de desconfianças acumuladas de ambos os lados, assim. Eu acho que na história recente, né, um fato que realmente estremeceu as relações entre os dois países, né, foi o caso do THAAD. E para quem não sabe, esse THAAD é aquele sistema antimísseis americano que a Coreia instalou, teoricamente para se proteger da Coreia do Norte, mas que a China interpretou como uma ameaça direta, já que ele pode interceptar o espaço aéreo da China também. E não sei se você sabe, Pequim e Seul é muito próximo, se você olhar assim no mapa. E a retaliação chinesa foi brutal, assim, bem cirúrgica. Turismo totalmente cortado, K-pop totalmente banido, produtos coreanos boicotados, a Lotte, né, que é uma das maiores chaebols coreanas, né, que tinha concordado em ceder o terreno para instalar esse sistema antimísseis, né, o THAAD, viu suas 112 lojas na China serem fechadas, uma por uma, como dominós caindo, assim. E as perdas foram de 16 trilhões de wons. É mais que o PIB de vários países. E essa ferida nunca cicatrizou direito, né? É como aquelas cicatrizes que doem quando vai chover, né? Mas não é só a economia. Tem o Mar Amarelo, ou o Mar do Oeste, né, que se chama na Coreia, onde a China instalou suas plataformas de pesca massiva, que parecem cidades flutuantes, assim, sugando todos os recursos marinhos, que teoricamente seriam compartilhados, né? Tem uns casos de sequestro no Camboja, onde sul-coreanos foram atraídos com promessas de emprego e acabaram escravizados em esquemas de golpes online por gangues chinesas. Mas claro que também tinha gangues coreanas juntas, né? Tem as fake news também, que circulam no Naver, no Down, que é onde tem blogs coreanos e onde muitos coreanos fazem pesquisa, né? E se espalham assim, como fogo e mato seco. Então, se você pesquisar, não recomendo, vocês vão ver blogs que espalham notícias falando que existem espiões chineses infiltrados nas universidades, que chineses estão comprando todas as terras de Jeju, crimes violentos cometidos por imigrantes chineses. Algumas dessas notícias têm um fundo de verdade distorcido.
Outras são pura fabricação. Mas todas elas alimentam esse monstro do medo que cresce e cresce. Principalmente entre os jovens homens coreanos, né, de 20 e poucos anos, que se sentem, como posso dizer, ameaçados, economicamente ameaçados, culturalmente ameaçados e também existencialmente ameaçados. Agora tem um projeto de lei recente, né, proposto pelo deputado coreano Kim Tae-yong, do Partido Democrático, e mais outros 12 progressistas, né? A ideia no papel parece razoável, né? Proibir comícios que promovam ódio ou discriminação contra raças, nacionalidades ou grupos específicos. Eles chamam essa lei de salvaguarda legislativa mínima. E para quem não sabe, não existe lei nacional contra discriminação, racismo ou xenofobia na Coreia. Então, como ocorre e já ocorreu várias vezes, você pode ser impedido de entrar em algum restaurante ou café por conta do seu país de origem ou aparência. Claro que pega mal pro estabelecimento. Claro que vão xingar muito no Twitter ou no Instagram. Mas como aconteceu recentemente em um café em Seongsu, postaram que chineses não seriam bem-vindos. E mesmo com toda a negativa, notícia no jornal e tudo, protestos, eles abertamente não estão aceitando chineses. E não há nenhuma punição para o dono do restaurante. Ele continua aberto, funcionando normalmente, só que a plaquinha lá, não aceitamos chineses. E a pesquisa que saiu essa semana mostra o país achado no meio, mais uma vez. São 47,3% apoia essa lei, né, que proíbe comícios racistas ou xenofóbicos, e 43% são contra. É quase meio a meio, né? Uma divisão que reflete algo muito mais profundo que uma simples questão legal. Os que apoiam falam de harmonia social, de proteger minorias vulneráveis e de que os protestos já passaram de todos os limites aceitáveis. Os que são contra gritam sobre liberdade de expressão, sobre o risco de criar precedentes perigosos, sobre a hipocrisia de um governo que permite protestos anti-americanos, mas quer proibir os anti-China. E tem essa acusação que eu ouço muito quando converso com taxistas, com donos de restaurante, com o pessoal mais idoso assim que aparece. Eles dizem que estão protegendo interesses estrangeiros em vez das nossas liberdades. É uma frase carregada, né? Porque ela implica que existe o nós e um eles, que existem interesses coreanos legítimos e tem interesses estrangeiros invasivos, e que a própria presença do outro é, de certa forma, uma contaminação. Então, olhando assim, essa mesma Coreia que se indignou, e com muita razão, fiz até um vídeo sobre o assunto, quando 475 coreanos foram detidos naquele raid migratório da ICE, na Geórgia, em setembro desse ano. Vocês viram as imagens? Coreanos algemados numa fábrica da Hyundai e LG, tratados como criminosos. E o país inteiro, a Coreia inteira, ficou indignada. Assim. O presidente Lee Jae-myung chamou de violação injusta dos direitos humanos. A mídia não parou de falar sobre isso por semanas. Mas sabe o que ninguém mencionou? Existiam também 200 trabalhadores não coreanos que foram detidos juntos com os coreanos. E que muitos ainda estão detidos, ainda estão lá nas instalações da ICE. E tem um vídeo, esse é muito triste, eu até recomendo vocês nem olharem porque é bem pesado. Tem aquele vídeo que viralizou do trabalhador do Sri Lanka, que foi amarrado com plástico filme e um carregamento de tijolos, e foi erguido por uma empilhadeira. Não sei se chegou no Brasil, mas é um vídeo recente. E os colegas coreanos, né, ficaram rindo, filmando, achando engraçado tudo aquilo. E eles falavam que foi para dar uma lição nele, uma lição por ele não se desculpar. Não se sabe exatamente o que esse trabalhador do Sri Lanka fez, mas nada justifica colocar a vida dele em risco, né? E também o tamanho trauma, né? Você pode ver que ele está realmente apavorado e gritando. Então a Coreia não tem nenhuma lei anti-racismo. A lei anti-bullying tem vários furos. Então propostas vêm sendo apresentadas desde os anos 2000 e todas morrem em comitês, em discussões intermináveis sobre, entre aspas, características únicas da sociedade coreana, sobre não podemos importar soluções ocidentais. Enquanto isso, a discriminação continua. Legal, normalizada, institucionalizada até. E se vocês pegarem a linha 2 daqui, a linha verde, em uns 40 minutos vocês vão chegar em Daerin.
que é um bairro, né, Deridong. Como posso explicar esse bairro Derin? É onde a guerra cultural se materializa da forma mais visceral, assim. Toda semana tá tendo protesto lá, na saída da estação, frente das escolas, porque 25% da população desse bairro é de origem chinesa, principalmente da etnia Choson-chok, que são os coreanos étnicos da China, que a Coreia do Sul meio que reconhece como parentes distantes, mas trata como estranhos e inconvenientes, sabe? E tem uma escola lá, onde 60% dos alunos são chineses ou sino-coreanos, né? E a diretora, que foi bem corajosa nisso, né, pediu publicamente o fim dos protestos. Falou da Constituição, falou sobre a dignidade humana, sobre o trauma, né, que essas crianças estão sofrendo, porque estavam protestando e xingando as pessoas na frente da escola, quando elas estavam indo e voltando. E a resposta é mais complexa para uma criança entender, né? Como explicar que elas são peões num jogo geopolítico que começou antes delas nascerem, né? Que medo e ressentimento se acumulam como sentimentos no fundo de um rio, invisíveis na superfície, mas sempre ali, sempre prontos para retornar à superfície pela menor turbulência. E a chuva continua caindo e cada gota parece carregar um peso extra hoje. Para entender o que acontece aqui, é preciso entender que muitos desses manifestantes anti-China são apoiadores do ex-presidente Yoon Suk-yeol, o que foi empichado depois de tentar dar um golpe com aquela história da lei marcial em dezembro de 2024. Então são pessoas que meio que vivem numa fantasia paranoica, né? Onde a Coreia está prestes a ser invadida por comunistas chineses e norte-coreanos infiltrados. Onde cada estudante chinês é um espião em potencial. Onde cada investimento chinês é uma tentativa de colonização. É o anticomunismo da Guerra Fria reciclado para a era digital, temperado com teorias da conspiração do YouTube e ragebait do Twitter. A China está comprando nosso país, gritam, enquanto os chaebols vendem cada pedaço vendível para qualquer um que pague o preço certo. Os chineses estão roubando nossos empregos, eles reclamam, enquanto as empresas coreanas transferem suas fábricas para o Vietnã e Camboja, onde a mão de obra é mais barata, né? E os direitos trabalhistas são mais flexíveis. E a ironia disso tudo, né, é que a Coreia precisa dos trabalhadores estrangeiros desesperadamente. A taxa de natalidade, nesse momento aqui, é 0,72, a mais baixa do mundo. Em algumas décadas, não vai ter gente suficiente para sustentar os idosos, para manter a economia funcionando. Já estão até discutindo, a Coreia já está virando uma sociedade super idosa, vamos aumentar o tempo para a pessoa se aposentar, porque eles querem que os idosos trabalhem mais tempo, já que, entre aspas, estão vivendo muito, né? Então, para a Coreia continuar existindo como uma nação, né, basicamente, teria que uma das soluções, uma das várias soluções, seria de abraçar a imigração como solução. Mas o que estamos vendo é essa rejeição violenta, né, por algumas parcelas da sociedade. E é bem carregado com esse medo visceral do outro. E algo parecido vem acontecendo no Japão. Mas perceba que as coisas no Japão são ainda piores, assim. Lá tem mais estrangeiros que a Coreia do Sul, né? Mas pelo que eu vi pesquisando, né, lendo sobre, é muito mais difícil estabelecer lá como estrangeiro no longo prazo do que na Coreia. Mesmo com todos os problemas burocráticos e tudo mais, pelo menos o processo para ficar permanente na Coreia é um pouco mais fácil. Mas nem tudo são trevas, gente, por favor. Essas pessoas que fazem protesto não são todos coreanos. A grande maioria dos coreanos são amáveis e gostam de estrangeiros e vão te tratar muito bem. Mas, claro, existe essa pequena parcela minúscula que são bem barulhentas. Mas também não é apenas isso, né? Tem os contra-protestos também. Você escuta, por exemplo, estamos com você, Deridong. Grupos de jovens coreanos, muitos da geração Z, né, a nova geração, que entendem que a discriminação não é patriotismo, que xenofobia não é defesa nacional. Então tá tendo professores organizando aulas sobre diversidade cultural,
Estudantes criando grupos de apoio para colegas estrangeiros, né? Recentemente saiu até uma notícia de que esses estudantes de origem de família multicultural, às vezes a mãe é coreana, mas o pai é estrangeiro, ou os dois são estrangeiros vivendo na Coreia, eles têm uma maior incidência de desistir das aulas, simplesmente não terminar o ensino médio. E dizem que são vários fatores, né? Bullying, dificuldade de acompanhar um conteúdo, falta de apoio, que é realmente difícil. Eu, como estrangeiro, falo isso. É realmente difícil, principalmente quando você não tem uma base sólida, né? Se você não sabe bem o idioma, e também o bullying eu acho que é o que mais pesa. Muita gente não fala disso, mas bullying acontece assim, muito fácil. Claro que você pode ter colegas que podem te apoiar, né? Te ajudar, mas a tendência é ao contrário, na realidade. Quem mora na Coreia sabe. Por isso que eu acho bem importante esses grupos de alunos, né? Para apoiar os estrangeiros, né? E a Superintendência de Educação de Seul prometeu resposta firme a qualquer forma de ódio e discriminação nas escolas. E alguns jornalistas corajosos têm exposto essa hipocrisia e essa manipulação e mentiras por trás dessas narrativas xenofóbicas, né? Que dão muitas visualizações no YouTube. Tem até uns canais, cara, que são uns caras assim, nem vou falar o nome assim. Eles são pequenos, mas são vários. Mas eles fazem vídeo, conteúdo em live, que eles ficam perseguindo estrangeiro na rua. E eles normalmente vão atrás desses entregadores, sabe? Porque para você conseguir fazer entregas aqui, tipo o iFood, né? O iFood coreano ou algo do tipo, você precisa ter residência, né? Então tem muitos que meio que pegam emprestado com um coreano, sabe? E faz desse tipo. Então esses caras ficam perseguindo esses entregadores. E eles seguram a pessoa até a polícia chegar, sabe? Eu acho, meu Deus, qual é a autoridade dessa pessoa pra segurar alguém na rua, né? E eles fazem vídeos disso. E muita gente fazendo doação, falando, é isso aí mesmo, tem que pegar essas pessoas. Mas sei lá. Eles ainda são pequenos, mas é uma coisa que tá acontecendo, né? E é lucrativo para eles, viu? Muita gente faz doação. Então essas redes de apoio, né, são pequenas luzes, mas nessa escuridão toda, né, qualquer luz importa. E analisando isso tudo, né, tem algo profundamente irônico nisso tudo, né? A Coreia investiu bilhões construindo seu soft power nas últimas décadas. Temos o K-pop, K-dramas, K-beauty, K-literatura, K-tudo. E vendendo essa imagem de modernidade cosmopolita, de um charme asiático moderno, né? De um futuro harmonioso. Você vê o BTS cantando sobre o amor próprio nas Nações Unidas, Old Boy ganhando Cannes, Parasita ganhando o Oscar, Round Six e K-pop Demon Hunters quebrando recordes na Netflix. Mas esse soft power ele também cria expectativas, né? Jovens do mundo todo vêm pra cá esperando encontrar o país dos K-dramas, onde o amor vence barreiras, onde a bondade é recompensada. E agora, onde existe aquela Coreia que só existe nas telas, né? E o que encontram quando chegam aqui? Qual é esse impacto? Vão encontrar uma sociedade profundamente hierárquica, casualmente xenofóbica, e que tolera, muitas vezes, o estrangeiro que quer viver aqui, né? Quando traz dinheiro. Mas os rejeita quando quer pertencer de alguma forma. Claro que existem exceções. Tem casos de vários estrangeiros que conseguiram se manter sem sofrer racismo e xenofobia. Turismo também é uma grande minoria que realmente sofre alguma coisa. Mas não quer dizer que não exista ou ocorra, né? Mesmo que sejam pequenas porcentagens. Eu conheci um tempo atrás uma francesa, né? Que veio pra cá porque amava K-pop e fez intercâmbio na Universidade de Yonsei. E voltou para Paris depois de um ano meio que devastada, né? Ela dizia que nunca se tinha sentido tão sozinha. E mesmo quando estava rodeada de pessoas, era como se existisse uma parede invisível entre ela e eles. Como se ela fosse uma atração meio zoológica, assim, tipo um pingente, um café com leite.
interessante de observar, estar perto, mas nunca verdadeiramente incluir, sabe? Não sei. Eu acho que a cultura brasileira, eu acho que ela, se você vê uma pessoa assim de fora, às vezes os brasileiros até exageram assim, falam, vem aqui na nossa casa, que é realmente causar uma boa impressão, né? Integrar essa pessoa, né? Perguntar se tá tudo bem. Mas aqui na Coreia é um pouco diferente nesse aspecto. Existe, claro, mas eu acho que entre acolhimento, eu acho que os brasileiros são muito acolhedores. E nessa situação, né, não são só os ocidentais, né? Eu conversei com Filipinas que vieram trabalhar aqui, com vietnamitas que vieram estudar, com indonésios, e todos com a mesma história, né? Essa Coreia que consumiram na mídia não existe. E se existe, não são para eles, né? Então vamos falar dos números. 5% da população da Coreia nesse momento é estrangeira. Comparado com outros países desenvolvidos, é muito baixo. Mas são 2,5 milhões de pessoas. E desses, quase 1 milhão são chineses. E boa parte desses chineses são os Choson-chok. São esses chineses etnicamente coreanos. A maioria dessa região que fica no norte da Coreia do Norte, né? E não para aí, há também muitos coroins, que são esses coreanos que foram deportados por Stalin em 1937 para a Ásia Central, né? Eles ficavam nessa região de Khabarovsk, Vladivostok, e eles foram todos deportados para Cazaquistão, Uzbequistão, Rússia, Quirguistão, e além dos coreanos, que são de comunidades vindas de Sakhalin, que é aquela ilha que fica perto de Vladivostok ali. E que até a Segunda Guerra Mundial, essa ilha era dividida, né? A parte norte era russa, soviética, né? E a parte sul era japonesa. Então os japoneses mandaram muitos coreanos lá para trabalhar nas minas de carvão e minérios lá. E quando acabou a guerra, a União Soviética ocupou essa parte sul, que era do Japão, né? Então muitos desses coreanos eles não conseguiram ir para o Japão, porque eles não eram cidadãos japoneses. Então eles ficaram assim, na mão dos soviéticos. Então existem muitos que ainda vivem lá e eles têm um visto especial se quiserem vir para a Coreia do Sul, por exemplo. Então um ponto que quase nunca aparece nesse debate, né, é que muitos dos estrangeiros visíveis nas estatísticas, né, são na verdade descendentes de coreanos que imigraram décadas atrás por guerra, fome ou deslocamentos forçados e estão voltando. Tem um visto, né, o F4, que é dado a descendentes de coreanos até a terceira geração, e eu acho que eles estão abrindo exceção até para a quarta geração. Os avós nasceram na Coreia, né, antes mesmo da divisão, e adquiriram outra nacionalidade, seja até brasileiros, ou americanos, ou como eu falei, Uzbequistão, Rússia, Cazaquistão. Então na rua, né, isso significa que a presença estrangeira é muito pequena. E apenas nos locais turísticos vai ter muitos estrangeiros, muito mesmo, claro. Mas fora disso, só nesses bolsões onde se agrupam muitos estrangeiros, como Itaewon, Daerin, Shirin e outras cidades com muitas fábricas, como Ansan, por exemplo. Mas dependendo de onde você for, na Coreia, a chance de você ser o único estrangeiro em anos ou meses é bem grande. Somente em cidades mais afastadas do interior. Eu já fiz essas viagens assim meio loucas, assim, bem no interior. É muito louco assim. Basicamente nenhum estrangeiro vai lá. O máximo é algum professor de inglês que dá uma aula local ali, mas não tem essa integração porque ele não sabe muito coreano, né? Mas quando você chega lá, já fala Annyeonghaseyo, fala, meu Deus, um estrangeiro que fala coreano. É engraçado. E olhando assim, né, a chuva cair, o chão refletido às luzes, como se fosse um lago de neon. Meu dom uma noite sempre teve algo meio surreal, né? Mas hoje parece ainda mais. É como se estivesse caminhando por um cenário de filme distópico, onde tudo parece normal na superfície, mas você sabe que tem algo prestes a acontecer. E talvez esteja mesmo, da retórica ao ódio, a violência. O caminho é mais curto do que a gente imagina.
Já estamos vendo casos isolados aqui e ali, agressões em metrôs, brigas em bares, discriminação em escolas. As frases que circulam online são cada vez mais violentas. Você vê parasitas, invasores, pragas, linguagem de desumanização, linguagem que prepara o terreno para o impensável. E a história nos ensina, né? Nos ensina repetidamente. E quando você começa a ver outros seres humanos como menos que humanos, o abismo está logo ali, esperando. Mas o futuro não está escrito, né? Ainda não. E a Coreia está numa encruzilhada. E o caminho que escolheu vai definir que tipo de país será nas próximas décadas, né? Pode escolher esse caminho do medo, mais restrições, mais exclusão, mais isolamento. Ou pode escolher mais integração, leis justas, educativa, educação mais inclusiva, né? Reconhecimento de que diversidade já faz parte da sociedade e cada vez mais casamentos internacionais estão ocorrendo. Ou seja, ou com um coreano com uma estrangeira, ou uma coreana com um estrangeiro. Tá ficando cada vez mais comum. E filhos nascem, né, desse relacionamento. E alguns passos práticos seriam simples, se houvesse uma vontade política, né? Uma lei antidiscriminação abrangente, com punições reais, educação multicultural obrigatória nas escolas, reforma do sistema de vistos, né, para dar mais segurança e direitos aos trabalhadores imigrantes, que isso acontece muito. Tem até um tema, eu acho que até seria interessante tratar no livro, que são as crianças fantasmas, que são crianças que são filhos de pais imigrantes ilegais, ou que não têm documento, visto expirou e tudo mais, e elas estão totalmente fora do sistema. Elas não têm registro, elas não podem acessar os hospitais, muitas delas nem vão para a escola, e estão crescendo na Coreia totalmente à parte de tudo, né, sem qualquer segurança. Tem até uma lei que eles querem implementar, que se uma criança viveu toda a vida aqui, né, ela poderia conseguir um visto de residência, né. Imagina quando essas crianças crescerem, o que vai ser delas na sociedade, né, se elas não tiverem nenhum registro. E os imigrantes contribuem muito, né, na sociedade, muito mesmo. Eles fazem os trabalhos que os coreanos não querem mais fazer. Eu até estou do lado de uma obra aqui, eu escuto os caras gritando um com o outro. E eu escuto, e a maioria deles não fala coreano, eles falam russo. Eu não sei exatamente de que país eles são. Eles não parecem ser da Rússia, mas provavelmente seja de Uzbequistão ou até mongóis. Mas eles estão aqui, pegando no pesado mesmo, assim, no trabalho de construção aqui. E eles pagam impostos, abrem negócios, trazem novas ideias, novas perspectivas e uma nova energia, né, para uma sociedade que está envelhecendo rapidamente. E eles são parte, né, da solução, não do problema. E para quem assiste aí do Brasil, né, pode soar longe, né, problema dos outros, outro continente, outra lógica, né, mas não é. O que acontece aqui funciona como ensaio geral do que pode acontecer aí. Quando o medo vira ferramenta, o outro vira inimigo. O Brasil também tem seus outros, né, entre aspas. Temos os venezuelanos, haitianos, bolivianos. E antes deles, tanta gente do próprio Brasil que é empurrada para fora do círculo do pertencimento, né, entre os estados. Há xenofobia, há racismo. A régua invisível da aceitação social. É sutil, mas está aí há tantos anos. Muda o sotaque, a região, se mantém um script. As forças são as mesmas. É o medo econômico que pede um bode expiatório, insegurança cultural, procurando pureza onde nunca houve. E muitos políticos usam isso como ferramentas políticas, a partir do medo, o medo do outro, para colar popularidade nesse ressentimento que está em todas as pessoas, né? E a grande diferença é de grau, né? Não do tipo. Hoje, Myeongdong, amanhã pode ser Pacaraima, Brás, Guaianazes, Bom Retiro, Florianópolis. E onde houver ansiedade, um megafone, alguém vai prometer ordem, apontando o dedo para quem acabou de chegar. O espelho está aí, não para repetir, mas para prevenir.
No fim das contas, isso aqui é só eu, apenas eu, caminhando molhado por Myeongdong, tentando entender um país que escolhi como casa e que às vezes parece não me escolher de volta. Mas não há problema nisso, né? Eu não falo de um lugar neutro. Eu também erro, eu também me assusto, eu também fico com raiva. Fiz muita gafe cultural, principalmente nos primeiros meses aqui. Mas quando a cidade pesa, lembro que a gente não está discutindo ideias no vazio. Tem algo a mais, alguém aí do outro lado. Tem sempre um rosto por trás do conceito, um nome atrás do rótulo, um coração batendo debaixo do casaco encharcado. E isso muda tudo, né? Quando eu esqueço, a cidade vira tese. E quando eu me lembro, ela volta a ser de gente. Eu já tropecei no idioma formal quando era para ser informal. Já falei alto no metrô, no trem. Já confundi etiqueta de mesa, já magoei sem querer. E aprendi que te só me dá desculpa, né? Às vezes é um aceno, às vezes é um silêncio. Às vezes é estudar um pouco mais antes de falar. Aprendi que bem-vindo, dito de verdade, é mais raro que neon. E que tem dias em que o máximo que dá para fazer é segurar o guarda-chuva de alguém por 3 passos. E está tudo bem. E entre um beco e outro, eu vejo pequenos gestos discretos. Um banco compartilhado, um assento cedido, sentimentalidade, um 괜찮아요, que significa eu te reconheço. Um chá quente, um café deixado na mesa de quem está tremendo. Um mapa desenhado à mão, com setas toscas e boa vontade. São micropontos, milímetros de confiança. Repara os invisíveis no tecido que a gritaria tenta rasgar. Talvez a cidade se mantenha de pé assim, não pelos grandes discursos, mas por esses minúsculos atos de engenharia afetiva. Penso que se o ódio avança na escala dos megafones, a resposta talvez more na escala do sussurro. Um gesto por vez, uma tradução por vez, um obrigado dito no idioma do outro. E quando chove, e chove muito, são essas gentilezas que seguram o guarda-chuva do mundo. E a chuva continua, né? Mas as perguntas ficam, flutuando no ar como fantasias. E fico pensando, né, como essa xenofobia anti-China abre precedente para atacar outros estrangeiros, né? Como as teorias da conspiração e fake news radicalizam pessoas comuns. Qual o impacto econômico real de políticas xenofóbicas, né, no turismo, na reputação, no soft power, que foi tão cuidadosamente construído? Eu lembro até no ano passado, teve um caso de tailandeses. Eles simplesmente boicotaram a Coreia do Sul, porque muitos tinham visto aprovado, né? E quando chegavam na Coreia, o agente da imigração simplesmente recusava essas pessoas. Mas começou a ser uma coisa muito comum. Muitas pessoas perderam dinheiro, hotel, passagem, né? Porque o agente da imigração estava realmente fazendo vista muito grossa para essas pessoas, mesmo elas estando bem preparadas. E isso espalhou pela internet da Tailândia, né? E o turismo, os tailandeses, que eram um dos mais visitavam a Coreia, desceu muito, assim, coisa de 50%, até mais, de viagens para a Coreia do Sul. Então é isso, né? O que é possível se aprender, né? Com os países que passaram por esse tipo de coisa, né? Com imigração, com esse super envelhecimento da sociedade, né? E o que se deve evitar, né? E o mais importante de tudo, né? Ainda dá tempo de mudar o curso das coisas? Eu acredito que sim. Talvez eu seja um otimista teimoso. Talvez seja só esperança desesperada. Mas acredito que é possível sim mudar alguma coisa. Porque a alternativa, né, é aceitar que o ódio venceu. O que é impensável. Enquanto caminho de volta para casa, passando por essas ruas tão cheias, mesmo em dia de chuva, tantos idiomas que se escuta aqui, é chinês, japonês, inglês, tagalo, vietnamita, bahasa, árabe, português até, escutei um pessoal falando português. Todos esses sons, todas essas vidas, todas essas histórias convergindo nesse pequeno pedaço de Seul, né? É bonito quando você para pensar, ou deveria ser, né? Essa torre de Babel moderna. Essa prova viva de que podemos coexistir, comercializar, compartilhar espaços,
apesar de diferenças culturais, né? Mas é também frágil, muito frágil. Basta um político populista, uma crise econômica, um incidente mal interpretado e toda essa convivência pode desmoronar de um dia para a noite. Obrigado mesmo por caminharem comigo nessa noite chuvosa, nessa reflexão molhada. O canal continua crescendo muito graças ao apoio de vocês. E ultimamente eu tenho falado desses temas difíceis, né? Um tanto quanto controversos. Mas eu acho que precisa ser discutido. Meu Instagram virou zona de guerra, assim, se vocês olharem. Todo dia tá tendo gente comentando, comentários de todos os lados, defendendo os protestos, outros contra. Nem eu tô conseguindo acompanhar de tantas mensagens assim. Virou uma zona de guerra. Até agora é um dos posts, é o post que mais tem interação das pessoas. Eu tô achando louco isso. E deixem aí nos comentários, né, o que vocês acharam desse vídeo, qual a opinião de vocês. Eu tentei, assim, explicar um pouco, né, um pouco do lado dos coreanos, né, e também o lado dos estrangeiros e inclusive dos chineses, né, o que eles têm passado e o que tem acontecido recentemente. E se quiser se aprofundar no assunto, vou deixar as referências, notícias, essas pesquisas que eu usei como referência, nas porcentagens, que eu acho que é bem interessante, né? Que eu não estou tirando essas histórias, esses artigos do nada, né? Eu estou usando como referência artigos que foram escritos nos jornais aqui. E mais uma vez, obrigado mesmo. O canal está crescendo muito, graças ao apoio de todos vocês. Estamos chegando a 31 mil inscritos. E no dia, eu acho que é dia... E no dia 15 ou 12 de dezembro, o canal vai fazer 1 ano. Digo assim, eu tentei fazer o canal antes, em 2023, julho de 2023. Até o meu primeiro vídeo era andando aqui no bairro, depois eu fiz sobre Yujiro. Mas tava muito difícil fazer vídeo naquela época. Eu tava muito ocupado. E eu não tinha câmera própria para isso, né? E depois disso eu fiquei meio sem fazer vídeo. Mas o ano passado, né, com a questão do impeachment, com a questão da lei marcial, né, eu achei que seria interessante fazer vídeos vlogs, né, mostrando os protestos, né, na Coreia, que são muito diferentes dos protestos brasileiros, né. E esse foi o começo do canal. Então estamos chegando a quase 1 ano. E como você sabe, né, dezembro eu vou pro Brasil. Vai ter o lançamento do meu livro. Está confirmado, eu também vou para Paraíba. Eu vou divulgar no meu Instagram, nas minhas redes sociais, como vai ser esse evento. Mas é isso, vai ter outras conversas, em São Paulo também, que eu vou divulgando. E é isso, 1 ano de canal e já estamos colhendo frutos, né? Eu acho isso fantástico, assim. Porque na verdade, a única diferença não é, eu não estou mudando nada do que eu sou. Eu só estou compartilhando um pouco do que eu vivo, assim, do que eu já vivi, né? Eu acho bem interessante isso. Mas é isso, fico muito feliz pelo apoio de todos vocês. E fico surpreso, assim, com o alcance que estamos tendo, né? As portas que estão se abrindo. E eu fico muito agradecido. Então, se quiser me encontrar, eu também estou no Instagram, né? Virou Zona de Guerra. E no Threads também, compartilho reflexões do dia a dia aqui na Coreia. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E tchau, tchau!